E aí galera, beleza? Professor Carlos falando aqui com vocês. E eu vim aqui para dar um recadinho, tá? Primeiro recado, galera, se inscreve aí no nosso canal, curte o nosso vídeo e vamos estudar história porque história é legal. Bora lá, turma! Damares, dá o play aí! E aí, pessoas, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa sala de aula virtual, né, para mais uma aula sobre Revolução Industrial. Aí rimou, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Ai, para com isso daí, né? Meus queridos, aqui estou eu, seu professor de História, professor Carlos, falando aqui com vocês, porque hoje é a nossa aula de número 3 sobre Revolução Industrial, ok? E o que eu quero tratar com vocês hoje aqui nesse assunto? Eu quero tratar um pouco das relações, né, dos conflitos que surgiram aí durante a Revolução Industrial. Porque se você está pensando que tudo foi um mar de rosas, tudo foi lindo, foi tchuk-tchuk, você está enganado. E se fosse assim, não teria graça e a gente não estudaria história, porque a gente estuda mais por causa das tretas mesmo que deu, né? Então hoje nós vamos falar de tretas durante a Revolução Industrial, ok? Então vamos começar então, mas primeiro o chimarrão da fé. Nossa, eu fiz sujeira aqui, gente. Deixa eu limpar aqui, porque senão vai dar problema. Pronto. Agora sim. Agora nós vamos lá. Novos personagens, novas relações. Como assim, professor? Novos personagens. Se você se lembrar da minha aula de número 2 sobre Revolução Industrial, se você não se lembrar, se você nem souber do que eu estou falando, dá uma olhada na minha playlist aí, tem a aula de número 2 sobre Revolução Industrial. Tá? Vai lá assistir lá porque é legal. Lá eu fiz uma pequena linha do tempo, né, para poder falar com vocês do artesanato, da manufatura e da maquinofatura. Beleza. Lá eu mencionei alguma coisa para vocês a respeito da sociedade. E é legal vocês verem também meu outro vídeo sobre revoluções inglesas, porque lá também eu falo bem sobre a questão da sociedade. Antes da gente falar de Revolução Industrial, como que era a sociedade? A sociedade você tinha basicamente, né, 3 estamentos. O clero, você tinha a nobreza e a realeza e os servos. Os camponeses trabalhavam no campo, produziam para os nobres, pagavam alimentos, taranã. A Revolução Industrial ela vai mudar a sociedade da época, porque ela vai colocar 2 personagens novos na história. Um deles, o burguês, né, que ele é o dono dos meios de produção, ele é dono do capital, e nós temos aqui o operário, tá? Ou também conhecido nas quebradas como proletariado, tá? Proletário, tá? Professor, mas o que diferencia um do outro? Quem são esses caras aqui? Basicamente são 2 caras ligados ao sistema industrial, tá? A produção nas fábricas. Mas o que vai diferenciar é o seguinte: esse cara aqui, o burguês, ele possui os meios de produção. Então as ferramentas, o local, o capital, o dinheiro que faz a coisa movimentar, o dinheiro para os salários, a compra, a venda, tudo pertence a esse cara aqui. Ele é dono do capital, ele é dono do money. Exatamente. Tá? E o proletariado, professor, o que ele é? Ele é o cara que, mano, que apanha. Tô brincando, tá? O proletário, né, o operário, nesse contexto aqui, ele é o cara que ele vai alugar a força de trabalho dele. Então ele tem um acordo com o burguês. Olha, eu vou trabalhar tantas horas para você por dia, tantos dias por semana, e em troca eu quero tanto. Mentira, ele não fala em troca eu quero tanto. É o burguês que oferece, ó, é tanto, você quer? Ah, não, não quero, é pouco. Então próximo, ah não, vai, eu aceito. Né? Então, o proletário, ele é esse cara. Ele aluga a força de trabalho dele para o burguês em troca de um salário. Tá? E de onde vem esse nome proletário? Proletário vem de prole, ou seja, de filhos. Por quê? Porque enquanto esse cara aqui, o burguês, ele possui todos os meios de produção e possui o capital, a única coisa que esse cara aqui possui são seus filhos. É o único bem que esse cara tem. Ele não tem a casa dele é de aluguel, ele não tem um outro bem, a única coisa que ele tem
são os filhos dele, a prole, a família dele. Tá? E nesse contexto aqui, a gente vai ver que a prole ela também acaba sendo um fator de lucro, né, de sobrevivência, vamos assim dizer, não de lucro, de sobrevivência, porque os filhos têm que engajar no trabalho, a mulher, todo mundo vai para a fábrica e trabalha para poder manter o sustento da família, ok? Então você já percebe que você tem dois personagens totalmente opostos, com padrões de vidas totalmente diferenciados, mas que curiosamente um depende do outro. Porque o burguês sem o operário não movimenta a máquina. Né? Na outra aula eu disse para vocês que o burguês ele é caracterizado por aquele cara que não sabe produzir. O burguês ele sabe vender, ele sabe comprar, ele sabe movimentar dinheiro. Acabou. O burguês ele não sabe produzir. Quem vai saber produzir nesse contexto é o operário? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque no sistema de fábrica, lembra? O operário não precisa saber produzir do começo ao fim. Ele precisa só mexer com a máquina. No caso aqui, bater com a bigorna. Bater com a marreta na bigorna. Né? Então, esse é o operário. Tá? Ele depende do burguês, o burguês depende dele para poder produzir, mas o operário tem essa condição aqui e o burguês tem uma outra condição. Tá? Beleza? Jóia. Continuando aqui então. Relação burguês e operário. Ah, mano, é aqui que a coisa começa a feder, mano. A feder. Por quê? Professor, o burguês, ele precisa do operário para poder produzir. O operário precisa do burguês para poder pagar um salário. Pô, os caras vão se relacionar mal? Os caras vão ter uma convivência não tão pacífica? Vão. Por quê? Porque aqui vai entrar a questão da exploração do trabalho, tá? O burguês, a grosso modo, ele é aquele cara que ele quer vender cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E ele quer lucrar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Ah, você o cara vende bastante, ele lucra bastante. Sim, mas ele pode lucrar muito mais se ele gastar menos para poder produzir. E uma das formas dele gastar menos é dando condições mais inferiores para o cara poder trabalhar e também de pagar um salário mais reduzido para o operário. Então, muitas das vezes, o lucro, não estou dizendo todas as vezes, beleza? Mas muitas das vezes, o lucro vem de você diminuir as condições nas quais o seu funcionário trabalha, no caso o operário. Ah, professor, poxa, mas isso é ruim, isso vai dar treta. Exatamente, por isso que a gente vai falar de treta aqui hoje na aula de história, tá? Do século XVIII. Vamos lá. Aqui nós temos o ambiente onde os dois se relacionam, a fábrica, o operário e o burguês. Tá? Então, a grosso modo, a gente tem ali aquele ambiente comum, aquele campo, né, onde um se relaciona com o outro, um depende do outro. Tá? E olha que coisa interessante, tá? A gente está falando aqui do século XVIII, a época da Revolução Industrial. Essa mesma relação ela vai entrar pelo século XIX também, ok? Por isso que explica muitas das tretas que a gente vai ver no futuro aí. Tá bom? Então é o seguinte, o que é a fábrica? A fábrica, apesar do operário estar ali dentro, passar grande parte da vida dele ali dentro, porque os caras trabalhavam pra caramba, né, com uma carga horária altíssima, não era dele. É um espaço fora dele, porque aquele espaço ele é do burguês, é um espaço privado do burguês. Então o burguês ele tem autonomia para dizer quem entra e quem sai, quem permanece e quem é mandado embora. Então percebe que dentro da fábrica você tem uma esfera de poder que vai agir diretamente sobre o operário e vai obrigar esse operário a ter determinado comportamento, porque, cara, dentro da fábrica, quem manda é o burguês. Ele é o cara, ele tem uma grana, ele é o dono da fábrica, é o dono da ferramenta, ele pode me mandar embora. Então isso também cria condições para que as situações aqui dentro da fábrica não sejam tão benéficas assim para os operários. Ok? Vamos explorar mais essa relação aí. Dentro da fábrica, o que acaba acontecendo? Por que o operário ele acaba tendo que ir para a fábrica? O que leva ele lá? Porque é lá que ele vai trocar o trabalho dele pelo salário. Tá? É ali dentro que a coisa acontece. É ali que a mágica acontece, vamos assim dizer. Vamos lembrar um pouco da nossa última aula lá, onde eu disse para vocês quem que era esse operário, qual que é a história desse indivíduo aqui. Século XVI, século XVII, século XV, você tinha os camponeses, né, mano? Então o cara trabalhava na terra dos nobres, pagava imposto e estava tudo certo, tinha aquela vida de camponês. Com o surgimento das fábricas, né, na Inglaterra, você tem aquele processo
de cercamento, onde os camponeses eles são liberados do campo, os caras têm que ir para a cidade. Chega lá na cidade com uma mão na frente e outra atrás, o cara não tem como sobreviver, ele não tem onde viver, de onde tirar o dinheiro por aluguel e tudo mais. E lá no campo ele morava na terra dos nobres, então, cara, ele tinha uma condição diferente de vida, tá? Mas na cidade não, ele tem que morar na casa de alguém, ele tem que pagar um aluguel, né? Ele tem que comer, ele tem que fazer as coisas, então ele precisa de dinheiro. E qual é o único lugar que ele vai conseguir o dinheiro? Aqui, a fábrica. Então a fábrica ela acaba se tornando também uma obrigação, ou seja, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar trabalhando, senão como é que eu vou viver? Né? Então assim, estar nesse ambiente não é só uma questão de opção, é uma questão de necessidade, porque é aqui que ele vai conseguir trocar o trabalho pelo salário e com o salário alimentar a si e a sua própria família. Ok? Nesse período histórico que a gente está falando aqui, século XVIII, século XIX, né, a gente pode avançar um pouquinho também, a gente está falando de jornadas que vão de 15 a 16 horas por dia. Mano, cara, ó, vamos combinar uma coisa? A gente está lá na sala de aula, 45 minutos, eu e você e eu. Aí você já fala assim, nossa, mano, tem que aguentar esse cara aí, mano. Professor caro, chato. Né? A gente passa meia lousa de texto já. Ai, nossa. Mano, 45 minutos, brother. Né? Imagina se ficar 16 horas na frente da máquina lá. Alavanca, botão. Alavanca, botão. Botão, alavanca. Alavanca, botão, agacha, sobe. Mano, bicho, é complicado, cara, sabe? É complicado, mas essa galera trabalhava nesse ritmo e tinha que fazer. Mas, poxa, ele podia sair fora. Não, não podia. Ele vai viver do quê? Vai comer o quê? Entende? A situação ela é bem complicada. Então, as jornadas elas eram assim, de 15 a 16 horas por dia, tá? Professor, mas o cara não ficava cansado? Ficava. E se ele se machucasse? O problema é dele. Oxi! Nossa, professor, você é cruel. Não. Presta atenção, eram as condições de trabalho na época, tá? Não tinha seguro contra acidente ou contra doença. Então o cara tá lá trabalhando numa siderúrgica, tá lá, né, trabalhando com ferro, com aço, com aquelas coisas, com aqueles gases venenosos. O cara se contaminava. E tinha que era culpa dele, que mandou respirar um negócio lá. Mas o burguês ele não dava uma condição legal para o cara trabalhar? Não, pessoinha. Por quê? Porque isso gerava despesa. E despesa diminui a margem de lucro desse cara aqui, mano. Então não é legal. Para esse cara que conseguir vender baixo e conseguir lucrar bastante, as condições de trabalho dentro da fábrica tem que ser lá embaixo mesmo. Então não tem essa de, nossa, eu vou para a saúde do meu funcionário. Mas esse cara fica doente, o cara não trabalha. Não trabalha, manda embora, pega outro. Sabe aquele processo de cercamento da Inglaterra? Cara, aquilo vai mandar muita gente para a cidade, mano. Muita gente mesmo. Tá? Então você vai ter muita gente querendo trabalhar e pouco lugar para poder trabalhar. Então, assim, se você tem muita gente procurando uma coisa e tem pouco daquela coisa, quem tem aquela coisa decide como é que a coisa vai ser. Nossa, que viagem, cara. Volta o vídeo aí que você vai entender, tá? Você tem muita gente querendo trabalhar nas fábricas. Eles têm poucas fábricas. Então, quem tem a fábrica diz como a coisa vai ser. Aqui na minha fábrica não tem seguro contra acidente. E também não tem nada contra... Não vou cuidar da sua saúde, não. Então não vou trabalhar. Tudo bem, tchau. Ô, fulano, quer trabalhar? Quero, vem aqui. Acabou. Mas eu quero ganhar tanto. Não, mas eu pago metade. Mas eu não quero. Então tá, tchau. Ô, fulano, quer? Quero. É assim que a coisa funcionava. Tá? Não tinha muita escolha, não. Tá? As condições eram complicadas mesmo. Tá bom? Também não tinha lei que organizava o trabalho e nem protegia os operários. Então, o que ocorria dentro da fábrica ficava na fábrica. Então, se o patrão, né, se o burguês quisesse agredir, agredia. Acabou. E rolava. Era comum. Tá? Eu estou falando isso assim para você porque era comum. Acontecia naquela época. Agressões, humilhações, os caras tinham que se submeter mesmo. Porque não tinha uma lei que organizava. Tá? E essa falta de leis para organizar tem dois motivos. Primeiro, era uma situação inusitada na história, tá? Comparando, né, o processo, né, de um modo mais amplo, era uma coisa nova na história, né, a partir o surgimento das máquinas, o surgimento do ambiente fábrico, ok?
E se vocês se lembrarem também da nossa aula lá sobre revoluções inglesas, vocês vão ver que esses caras aqui, os burgueses, eles estavam no parlamento. Então eram eles que criavam as leis. E é óbvio, né, mano, nenhum burguês vai estar lá no parlamento criando leis contra eles mesmos, né? Ô, galera, vamos criar uma lei aqui dizendo que a gente tem que pagar pro funcionário se ele ficar doente? Ah, vamos criar uma lei aqui dizendo que a gente vai ser obrigado a dar condições seguras de trabalho para ele. Não rola, porque tudo isso é gasto e esse cara aqui está preocupado com a dinheirinha, ok? Nossa, professora, então o ambiente era punk. Ixi, mano, treta. Você tá reclamando aí de ter que limpar o quarto da sua casa e ter que fazer a faxina aí pra sua mãe. E, mano, entra na pele desses caras aqui pra vocês verem que legal que é, tá? Agressões físicas, né, mencionei, ocorriam nessa época. Multas, professor. O cara não fez o serviço dele direito, a culpa é dele. Pô, o cara trabalhou 16 horas, 15 horas. No final, errou o serviço. Deu prejuízo pro patrão? Ah, a culpa é do cara. Como assim? Você não aguenta trabalhar 15 horas e fazer o serviço direito? Ah, mano, por favor, você tá me tirando, né, velho? Você tá me tirando. Então você vai pagar uma multa. Então, ou seja, o cara trabalhou pra caramba, errou lá no final e pagou uma multa. Ou seja, uma parte do salário do cara voltava pra mão do burguês com uma forma de multa, porque o cara fez besteira. Era o mundo dos caras lá, né? E as demissões eram frequentes. Mano, tipo, fez besteira? Tchau, quero outro. Né? Reclamou? Tchau, quero outro. Tá doente? Tchau, quero outro. Perdeu o braço? Tchau, quero outro. Acontecia assim mesmo, tá? Era punk, mas né, os primeiros ambientes das fábricas eram assim. Beleza? Continuando. Aqui essa imagem, ela retrata bem pra gente o que era esse período aí da Revolução Industrial, tá? Se você olhar bem para essa imagem, você vai perceber uma coisa bem interessante aqui. Aqui você só tem mulheres, tá? É um trabalho tipicamente feminino aqui. E por quê? Porque só as mulheres poderiam fazer isso? Não. Porque era mais legal, deixava o ambiente da firma melhor? Não. É porque as mulheres, elas ganhavam menos. Pessoa, tem essa também, tá? Meninas, vocês que estão assistindo aí essa videoaula, tá? Se vocês morassem naquela época e fossem trabalhar, vocês iam ganhar metade do que ganhava o salário de um homem. Professor, mas fazia o mesmo serviço? Às vezes trabalhava do lado. Igual, fazia a mesma coisa? Por que ganhava menos? Porque era mulher. Os caras eram machistas pra caramba, né? E cá entre nós, né? Ainda somos uma sociedade machista, principalmente no Brasil. Né? Então não vamos ficar olhando para essa sociedade e falando, nossa, professor, como os caras eram ultrapassados, tal. Eram machistas, eles eram, mas nós ainda somos, né? Um câncer ainda que a gente ainda não eliminou ainda da nossa sociedade, mas a gente está caminhando bem nesse sentido aí, né? Eu creio que logo a gente vai acabar com essa mazela da nossa sociedade chamada machismo, né? E também com outros preconceitos. Eu mesmo vou voltar para a nossa aula aqui. Continuando. Essa imagem aqui, ela escreve bem para a gente o que era esse momento, né, da Revolução Industrial, o que eram essas relações. O que você tem aqui? Você tem aqui uma mulher, né, puxando, mano, cara, puxando nas costas, cara, esse peso, que essa imagem aqui, galera, é de uma mina de carvão, tá? Então era assim, entrava no buraco, com as mãos puxava aqui pela corda e ia puxando o cesto com o minério. Quem tá aqui atrás? Uma criança, mano. Lembra que eu falei pra você que a família inteira ia pra fábrica? Era isso daí, era a diversão do dia dos caras, né? A mãe puxando aqui, possivelmente o filho dela, talvez, né? Empurrando aqui o carrinho aqui atrás, ajudando na subida. E era assim, né? A criança ainda conseguia ir em pé no buraco, a mãe tinha que ir nessa posição aqui agachada para poder puxar, tá? Olha só que coisa bucólica, olha como que era lindo nessa época. Essa outra gravura aqui ela é bem interessante, que ela mostra uma fábrica só de crianças. Nossa, professor, mas por que? Era uma escola. Eles estavam aprendendo? Estavam aprendendo a trabalhar. A dar dinheiro para o burguês. Tá? É por que crianças? Porque é o seguinte, o homem ganhava tanto, a mulher ganhava menos que o homem. E uma criança ganhava menos que uma mulher. Pô, professor, mas estão fazendo o serviço mais de boa, né? Mais ou menos, tá? Depois que ela aprendia a trabalhar, o que podia limitar um pouco era o esforço físico. Então uma criança não ia conseguir carregar o mesmo peso que um adulto
carregava, mas tinham atividades que poderiam ser iguais, ou às vezes até mesmo perigosas, porque era muito comum que as crianças, por conta do tamanho delas, né, tamanho da mão e tudo mais, elas faziam a parte da manutenção das máquinas, porque elas conseguiam entrar na máquina. Ô professor, mas não era perigoso? Pra caramba! Não cortava? Cortava. Não mutilava? Sim. Mas e aí? A culpa é da criança. Nossa, que loucura! Mano, esse é o ambiente da Inglaterra do século XVIII. Quem trabalhava lá, trabalhava assim. E deixa eu fazer um comentário aqui, tá? Professor, todas as fábricas na Inglaterra eram assim, 100%. Não. Em história, turma, a gente tem que tomar muito cuidado com generalizações. Ok? Haviam outros empreendedores, haviam outros burgueses que tentavam coisas diferentes lá, ok? Mas não era a maioria, era um outro cara que tinha uma experiência totalmente diferente lá. E esses caras, né, apesar de fazer coisas grandiosas, o modelo deles não se tornou comum, ou seja, ninguém adotou o modelo deles em larga escala. Por quê? Porque o modelo é mais, menos lucrativo, vamos assim dizer. Então, esse modelo aqui ele é mais lucrativo. Então, foi um modelo que acabou se tornando mais comum. Tá? Por isso que a gente aborda mais esses temas aqui e menos os outros. Tá? Se você fizer uma pesquisa rápida no YouTube, algum outro canal, você vai ver que existiam burgueses nessa época na Inglaterra que faziam coisas diferentes, mas, tipo, é um ou outro. Tá? O padrão, né, o que mais ficou foi esse tipo de exploração aqui, tá? E é por isso que a gente fala sobre eles. Olha aquilo que eu falei, isso aqui é uma foto, né, um processo mais recente, a gente já não está mais falando do século XVIII, tá? Mas mostra ainda a exploração da mão de obra infantil, tá? Então começou lá no século XVIII, a gente entra pelo século XIX, ainda no século XX os caras explorando o trabalho infantil. E hoje, ainda no século XXI, hoje, tá? Tô falando aqui com vocês aqui em abril de 2020, a gente sabe que no mundo, no Brasil, no estado de São Paulo, ainda existe exploração do trabalho infantil, tá? Não pensa que isso aqui é um mal superado, não é, existe, tá? Infelizmente, tá bom? Continuando aí. Condições de vida e revolta. Você deve estar pensando assim, professor, todo mundo vivia dessa maneira, estava tudo bem, estava tudo certo? Não, cara. Não, teve revolta, teve treta. E é sobre isso que eu quero falar. E é importante você entender o que eu vou falar daqui para frente agora, porque tudo que se desenvolve daqui em diante é decorrência dessa situação que as pessoas viviam. Porque, cara, não tem como você viver numa situação daquela e, tipo, acordar motivado. Né? Tipo, na segunda-feira, opa, que legal, vamos trabalhar aí 16 horas hoje, bora, meu bem, vamos. Né? Trabalhar até o domingo, saca? E fazer a manutenção das máquinas. Cara, é punk, é difícil, é dificílimo. E isso, obviamente, vai criar uma condição muito propícia para as revoltas. Tá? Mas antes de falar sobre isso, algo muito importante. Acabou a água do chimarrão, cara. Vê se pode, vê se pode. Enquanto eu ponho a água aqui no chimarrão, dá um like no vídeo, compartilha, comenta, deixa um comentário aí, coloca assim o que você tá achando da aula até agora. Tá legal? Tá te ajudando? Tá sendo bacaninha? Vai lá, comenta lá, manda um salve. Ô professor, dá um salve aí. No próximo vídeo eu falo o seu nome. Olha que legal. Ó, importantíssimo. Né? Comenta lá. Tem um sininho aí, não tem? Clica nesse sininho. O que esse sininho vai fazer? Ele vai ativar uma notificação. Aí toda vez que eu colocar um vídeo novo no meu canal, vai aparecer para você. Olha que bonito, mano. Aí eu e você teremos um canal de comunicação mais frequente. Então você vai saber exatamente quando os meus vídeos saírem. E a sua vida vai mudar, mano. Vixe, você vai se tornar uma pessoa mais inteligente. E aí naquele churrasco de família você vai ter conteúdo para poder falar, mano. Da Revolução Industrial, dessas coisas, ó. Entende quando um negócio é legal? E melhor ainda, mano. Vai tirar 10 na escola. Em história, mano. Vixe, o professor de história vai falar, meu Deus. O que está acontecendo com meu filho? Imagina você conversando com seus pais sobre a Revolução Industrial. Meu Deus do céu, isso vai te abrir portas, cara. De repente a mesada até sobe aí, hein? Mas vamos lá, vamos continuar aqui então. Condições de vida de revolta. Uma coisa meio óbvia, mas que muito aluno não saca, tá? As fábricas estavam no ambiente urbano. Por vários motivos. Primeiro, o comércio se dava ali. Então, se você produz no lugar onde você vende, o gasto é bem menor. Ok? As fábricas elas tinham mais estruturas. Então, as ruas já eram pavimentadas, sistema de esgoto, água, iluminação. Né?
Então tudo isso fazia com que as fábricas fossem lugares assim mais propícios. Tudo isso fazia com que as cidades fossem lugares mais propícios para as fábricas se instalarem. É que eu me empolgo, às vezes eu me enrolo aqui, desculpa, gente. Mas eu não vou editar não, vai ficar assim mesmo, tá? Porque aqui a gente faz ao vivo, mano. Então é o seguinte, as fábricas elas vão para as cidades, tá? Por vários motivos relacionados às condições aí, tá? Professor, as cidades elas tinham condições de receber as pessoas? Não. Não. As cidades elas não foram projetadas para receber as fábricas, né? As cidades elas estavam lá, as pessoas começaram a ir para a cidade, começaram a viver lá e começaram a trabalhar, as fábricas foram chegando, um foi morando em cima do outro e as cidades viraram um caos, maluco, um caos muito sinistro, tá? E é sobre esse caos que eu quero falar com vocês. Imagina um monte de gente vivendo no mesmo lugar, um em cima do outro, com condições precárias, tendo que trabalhar 16 horas por dia. Você já entendeu como é que era o negócio, né? Como que a coisa era complicada naquele momento lá, tá? Então vamos continuando aqui falando sobre as condições naquele momento lá. Se as fábricas estão dentro das cidades e as cidades estão sendo povoadas, qual que vai ser a grande tendência? Que mais pessoas acabem indo para as cidades. Mais pessoas querem ir lá e querem trabalhar e querem viver e querem ganhar dinheiro lá. São atraídas para a cidade. Até hoje, as cidades elas têm esse feitiço, né? Quem está no campo quer ir para a cidade para poder trabalhar e ganhar bem lá. E isso vai urbanizar, vai fazer a cidade aumentar. Só que, desde aquela época, né, cara, você não tem um planejamento urbano. Ninguém fica sentado na cadeira pensando, nossa, esse ano 1000 pessoas vão chegar aqui, o que a gente vai fazer? Não. Deixa a galera ocupar os terrenos, a galera vai ocupando, vai morando, a cidade vai expandindo, depois a gente vê o que a gente faz com esgoto, com água e com essas coisas, né? Então isso gera problema social, mano, porque a cidade ela não tem condição de receber as pessoas vivem mal, muitas são desempregadas, ok? Porque aquilo que eu falei, né? Você tem sempre menos postos de trabalho do que, né, pessoas na cidade. Quem trabalha come mal, quem não trabalha não come nada, você tem fome, e isso faz a proliferação de doenças. Você tem muita gente morando perto um do outro, a cidade não tem sistema de esgoto, não tem um sistema apropriado, cara, vira um caos. E é claro que isso aqui leva também ao aumento do quê? Da violência, né? Você não tem o que comer, você vive mal, você não tem emprego, cara, vai ter roubo, vai ter morte, vai ter tudo que você imagina, né, de ruim numa cidade acontecendo, tá? E o número de pessoas vai aumentando. Mais e mais pessoas querem chegar nas cidades para poder viver. Olha que problemão, cara. Aqui essa gravura ela é bem legal. Ela retrata um domingo de manhã. Cara, olha a expressão dessas pessoas. O gravurista, ele quis entrar bem na alma dessas pessoas. Meu, tem alguém radiante aqui? Você tem esse cara aqui com um sorriso, mas é um sorriso meio assim, tipo, coringa, né, cara? Tipo, né, o cara trabalhou tanto que tá até meio zureta, né? Os filhos, a mulher aqui com uma cara, né, uma expressão bem assim de desalento, lavando a roupa ali. Nossa, professor, isso aqui era o que? Era o quarto deles? Era a cozinha? Era a sala? Era tudo isso. Essa é a casa deles? É, a casa completa, é isso que você está vendo, a casa completa dos caras era isso daqui. Um cômodo para a família inteira? É. E aqui o gravurista ele ainda foi legal ainda, né? Ele colocou uma família de 4 pessoas. Isso aqui é mais uma família contemporânea, né? Hoje em dia as famílias têm 4 pessoas, né? Mãe, pai, os 2 filhos. Naquela época, os caras tinham muitos filhos. Porque lembra que eu falei lá atrás na outra aula sobre o proletário? No comecinho dessa aula, o proletário é o cara que o único bem dele é a prole, ou seja, são os filhos. Então, quanto mais filho ele tem, melhor para ele, porque ele consegue mandar todo mundo para a fábrica, e todo mundo trabalha, e todo mundo ganha dinheiro, e a família vive menos ruim. Esse cara aqui, essa família aqui, normalmente ela teria de 4 a 5 filhos, 6, 7 filhos, porque quanto mais filho, mais grana para a família, tá? Mas acho que o gravurista não quis colocar aqui porque acho que não ia caber na imagem. Tô brincando, tá? O cara teve um motivo para fazer isso daqui, tá? Então, assim, quem conseguia lugar para morar ainda morava mal, pra caramba.
Aí você tá falando assim, nossa, professor, mas que doideira, mano. Então, pô, as cidades eram tretas. Opa, fora das casas não era melhor não, cara. Olha só outra gravura aqui. Né? Era assim, se você fosse percorrer, por exemplo, as ruas de Londres ou de Paris nessa época, era isso que você ia encontrar. A galera na rua, bastante criança, uma galera aí meio sem conseguir trabalhar, ambiente sujo, né? E, nossa, todo mundo era porco, né, professor? Não, parceiro. O cara trabalhava 15, 16 horas por dia na fábrica. O cara ia ter tempo de ficar na casa dele limpando. Ah, eu vou chegar em casa e vou fazer faxina. Tá bom. E aí? Você vai dormir quando? Né? Raciocina, galera. Raciocina, né? A cidade em si ela já era complicada, né? E é claro que quem era pobre, os operários, os proletários, ficavam nos bairros periféricos, sem estrutura nenhuma, rede de esgoto, água, né? A água geralmente às vezes era compartilhada, você tinha aquela fonte, né, na praça, onde todo mundo ia lá e tirava as águas com um balde, às vezes aquilo se contaminava com cloriforme fecal, né, ou seja, com cocô, aí todo mundo no bairro tinha diarreia, mano, era treta, cara, tretíssima. Okay? Era um ambiente muito conturbado. Isso fazia a estimativa de vida ser muito baixa. Tá? Então, olha que treta que era ser operário nessa época aqui. Tá? Isso vai despertar revolta, cara. Revolta. O pessoal vai ficar bravo. Por quê, professor? Porque não era todo mundo que estava vivendo mal. Enquanto você tinha uma parcela muito grande de pessoas vivendo muito mal, você tinha uma outra galera vivendo muito bem. E essa galera aqui começou a juntar um mais um e começou a chegar no raciocínio e falou, pera aí, mano, por que só nós vamos ficar aqui tomando porrada? Por que a gente tem que viver nessa miséria? Não, tá errado isso daí. A gente tem que lutar. E os caras vão começar a desenvolver métodos de luta para poder buscar uma condição de vida melhor. Uma delas, né, que existe até hoje, né, é a famosa greve. E qual que é o grande lance da greve? A greve ela tem a seguinte lógica. O burguês, ele tira o lucro dele da fábrica onde o operário trabalha. Se a fábrica para, o burguês não tem o lucro dele. Então é a forma que os operários têm de chamar a atenção do burguês para uma situação. E não só chamar, mas é chamar de uma maneira mais contundente, uma chamada meio radical. Porque eu não estou mais falando com você, a sua fábrica parou. Enquanto a gente não sentar para resolver o nosso problema, a fábrica vai continuar parada, minha chapa. Sabe? Então é um negócio meio complicado assim, para o burguês, a questão da greve. Tá? Só que a greve ela não é o único meio de luta. A gente também vai ver aqui os trabalhadores se organizando em partidos políticos. Porque muitos trabalhadores vão começar a entender que não adianta só parar a fábrica, não adianta resolver o problema em uma fábrica. Você tem que criar leis, você tem que dominar o sistema político. Criando leis, essas leis elas vão valer para todo o país e todas as fábricas vão ter que seguir aquelas condições. É daí que vão surgir leis para cuidar da saúde dos operários, dos ambientes de trabalho, leis sobre férias, leis sobre trabalho infantil, leis sobre trabalho feminino, né? Mas isso é um processo um pouco longo, tá? Que eu estou falando de um momento do início da Revolução Industrial, onde o caos imperava, tá? Onde a bagaça acontecia. Mas acontecia para os operários, para os proletários, porque a vida de um burguês nessa época era assim. Salões, festas, todo mundo rosadinho, todo mundo bem alimentado, bailes, música, saca? Então, olha como que é contrastante. Você tem um ambiente fabril, onde o burguês se relaciona diariamente ali com o operário, mas dali você tem uma divisão social muito grande, cara, porque o operário ele vive muito mal, cara, ele vive numa situação catastrófica. E o burguês não, ele vive num ambiente muito bom, ele tem muita grana, e ele se dá ao luxo, ele esbanja, né? Então, olha como era uma sociedade contraditória. E todo mundo que vivia na sociedade sabia disso, enxergava. E muitas pessoas não tinham estômago para aguentar isso daí. E foram essas pessoas que deram o pontapé inicial em muitas lutas e muitos conflitos que adentraram a história aí. Ok? Vamos falar sobre isso daí.
A maior questão aqui que estava em jogo era isso daqui, ó. A burguesia mostrava não se importar com os problemas enfrentados pelos operários. Isso era a grande treta. Professor, mas você está dizendo que essas condições, as condições precárias, elas ocorriam pelo modo como os operários viviam e trabalhavam. Certo, está correto. Mas isso era, de certo modo, causado pelos burgueses, pelo modo como os burgueses ofereciam trabalho aos operários. Tá certo. Ué, mas então os burgueses não se importavam com isso? Não. Não é problema meu. É dele. Tá trabalhando. Não quer trabalhar assim? Não quer aceitar? Vai embora. Tchau. Pega o outro. Entende? Havia todo um contexto social, toda uma situação que jogava os operários para esse ambiente de trabalho. E como havia toda essa oferta de mão de obra, de todas essas condições, os burgueses exploravam isso da maneira deles para poder lucrar cada vez mais, para poder tomar o champanhe deles aqui e poder viver no salãozinho deles. Então, assim, havia uma máquina, né, maior, uma máquina social, onde todo mundo estava ligado a todo mundo e todo mundo, né, se relacionava. Então, uns eram explorados, outros geravam miséria e alguns ganhavam dinheiro com a miséria. Beleza, só que, cara, a burguesia, dane-se. A gente domina a política, temos nossos parlamentares, temos as fábricas, temos o capital. O que mais a gente quer? Né? Que mais? Mais nada, né? Cara, não havia um movimento naquela época, assim, sabe, político, um movimento burguês de condenação ao trabalho feminino e ao trabalho infantil. Nenhum burguês entrava naquela época e falava, nossa, meu Deus, eu pago metade do salário para uma mulher. Nossa, como eu sou ruim. Meu Deus, estou explorando uma criança de 10 anos. Vixi. Cara, isso não acontecia, mano. Tá? Não, pros caras era, mano, era lucro. Dá lucro? Dá, beleza, não dá lucro? Acabou. Ponto. Assim, tá? Era cruel mesmo, tá bom? Se você tá ficando impressionado, tipo, nossa, professor, como era ruim, é isso mesmo, tá? A gente já passou por essa imagem, é aqui que eu queria chegar, tá? Uma das reações também que vai ocorrer nessa época, muito interessante, é dos quebradores de máquinas, cara. Porque olha só como que a galera enxergava a situação. Tinha um grupo de pessoas na Inglaterra que eles achavam que a culpa de tudo estava na máquina. Porque eles pensavam o seguinte, olha, quando eu era camponês, quando eu era um artesão, eu tinha uma vida relativamente melhor. Eu era mais valorizado. Eu produzia, eu conseguia, eu vivia bem. Agora as máquinas estão ferrando comigo, porque eu trabalho muito, ganho pouco e, cara, tá roubando meu emprego. Então, se as máquinas são ruins, o que a gente faz? Quebra a máquina, né? E quem começou com isso daí foi um inglês, cara, chamado Ned Ludd, tá? E daí veio o movimento ludista. Os caras invadiam a fábrica e quebrava tudo mesmo lá, destruía e tal. Mas foi um movimento assim que não mudou tudo. Ninguém parou de usar máquina porque tipo, nossa, eles entenderam que a máquina é ruim, vamos jogar a máquina fora. Não. Né? Os caras foram presos, eram considerados criminosos e tal. Mas ele é importante pra gente esse movimento, por quê? Porque ele mostra uma reação social. Ou seja, os operários estão dizendo não. Eles estão se impondo. Então eles estão falando o seguinte, olha, não é porque vocês estão explorando a gente, não é porque vocês dominam o capital, dominam tudo que a gente vai aceitar. Não, nós não queremos mais e estamos dispostos a ir até as últimas consequências. Olha só que, né, que força que tem esse movimento, né? Professor, então os operários a partir de então eles começam a lutar, eles começam a se organizar? Sim, aí é aí que a gente vai começar a falar das lutas assim mais intensas dos operários por melhores condições de vida, tá? É aí que começam a estourar várias greves, né? A greve ela acaba se tornando algo muito forte, porque, cara, se eu limito o meu patrão, o meu burguês, de ganhar o salário dele, eu consigo negociar com ele melhor numa situação de trabalho, tá? E aí, com as greves, muitas coisas começam realmente a mudar. Essa é a grande sacada, porque a greve ela começa a ter um resultado efetivo, né? O salário aumenta, né, em algumas situações,
as condições de trabalho ali, a proteção dos funcionários começam a sofrer algumas modificações a favor dos operários. Então as greves elas começam a se tornar, sim, né, coisas boas, que acabam funcionando para os caras, né? Porém, a grande sacada aqui dos operários também vai ser o quê? A busca da participação política. E isso aqui é muito interessante, mano, porque vamos analisar historicamente o negócio. Vamos pensar na Inglaterra de novo, antes das revoluções inglesas. Quem eram os caras que participavam das políticas? Do governo, você tinha o rei, ok? Você tinha o parlamento, Câmara dos Nobres e Câmara dos Comuns. Câmara dos Nobres, os clérigos. Câmara dos Comuns, você tinha ali uma pequena burguesia que fazia parte do governo. Lá atrás na Inglaterra, ok? Mas a Câmara dos Comuns não tinha tanto poder assim, os caras, né? Aí disso que vai para revoluções inglesas e vai arrebentar com tudo. Quando os caras acabam com o sistema de monarquia e esse sistema parlamentarista, qual que é o grande lance? Você é eleito, e ao ser eleito você vai para o parlamento. E lá no parlamento você consegue criar leis que beneficiam o grupo que te escolheu. Esse é o princípio que vai nortear todas as revoluções inglesas, que vai nortear depois da Revolução Francesa, né, com o iluminismo, e que vai nortear até mesmo a independência dos Estados Unidos, né, sabe? Essa ideia de igualdade, de liberdade, de você poder fazer as suas coisas, são essas ideias que vão estar movimentando todas essas revoluções. Inclusive o próprio burguês é isso. A essência do burguês é isso, era o cara empreendedor, que ele vai e faz, ele não é preso por tradição, ele não é preso por poder político, não. O burguês é um cara que vai lá, ele empreende, ele faz, ele gera riqueza e ele se torna muito poderoso, né? Então, esse movimento que é assinado pela burguesia, que é mantido pela burguesia, é um movimento que acaba criando condições para que os próprios proletariados também cheguem ao poder. Porque se você tem um sistema parlamentarista, com pessoas eleitas, escolhidas pelo povo, cara, vamos colocar a galera nossa lá, mano. Vamos colocar operários. E esses operários vão criar leis para poder, né, beneficiar a gente. É daí que a burguesia também vai ter um movimento político também que se precaver disso. Então vão começar a ter critérios, né? Só pode se candidatar quem ganha tanto, só pode se candidatar quem for alfabetizado. Numa situação dessa, poucas pessoas eram alfabetizadas. O estudo, cara, era um negócio super elitizado. Então os caras acabavam criando critérios ali para limitar a participação dos operários lá, tá? É daí que vai ter um movimento muito forte que vai acabar descambando em muitas ideias aí, tá? Que ideias, professor? Ideias como socialismo, anarquismo e comunismo, tá? Essas ideologias aqui, tá? Eu estou falando dessas três principais ideologias porque são ideologias mais relacionadas aos operários, tá? Nessa mesma sociedade a gente também pode falar de liberalismo, tá? Que é uma ideologia mais direcionada à burguesia. Por que eu não coloquei aqui? Porque aqui o foco é falar desses conflitos, né, que surgiram entre burgueses e operários e das ideias que estavam na cabeça dos operários movimentando eles para lutar contra a burguesia. Vai ter uma aula específica onde eu vou abordar as ideologias, eu vou falar de todas de uma maneira mais ampla, tá? Mas aqui, basicamente, o que você tem? Você tem algumas ideias que estavam, cara, dando base para a luta dos operários, tá? Vamos falar aqui, né, do socialismo. O que o socialismo entendia? O socialismo entendia que os trabalhadores, os operários, eles tinham que chegar ao poder político, eles tinham que tomar. E ao tomarem o poder político, eles iam fazer as transformações que eles precisavam, né, para eliminar a desigualdade. O socialismo entende que a desigualdade existe numa sociedade porque uns possuem muito e outros não possuem nada. Então, se a gente pegar os bens e distribuir de maneira igual, a gente elimina, né, esse problema aí, né, da exploração, o problema da pobreza. Então, o socialismo entende que os operários, eles é que têm que tomar a frente e eles é que têm que chegar no governo. Por quê? Porque simplesmente a burguesia que já está lá não vai fazer nada por eles. Então são esses caras que têm que chegar lá. E o socialismo vai querer chegar lá de duas maneiras. Você tem os utópicos, né, que vão querer chegar de maneira mais pacífica, né, vai entender o socialismo como um movimento natural. E tem, né, os caras mais radicais, os científicos, né, são os caras que vão
pro arrebento, pro meio da revolução, mas isso a gente vai trabalhar melhor numa aula específica sobre ideologias. Tá? O anarquista, ele vai entender o seguinte, cara, o governo, ele não está preocupado comigo, com você. O governo não está preocupado com ninguém. O governo, ele é a partir do governo, ok, que toda miséria acontece. Porque o governo ele vai proteger muito quem é rico e vai deixar muito quem é pobre largado. Então o governo ele acaba não sendo um caminho legal para a gente resolver os problemas. Então o que o anarquismo vai propor? O fim do governo. Basicamente, tá? Não é só isso, beleza? Lá na frente eu vou abordar melhor o anarquismo, mas basicamente o anarquista ele vai se levantar contra a ideia de governo instituído, tá? Porque o governo acaba sendo aqui nessa visão aqui um motor que causa a miséria. E o comunismo na realidade ele é uma continuação do socialismo. Porque se você chega no governo e você começa a fazer mudanças, automaticamente você acaba caindo no comunismo, onde tudo pertence a todo mundo e todo mundo acaba vivendo, né, de maneira sem hierarquia, sem um mandando no outro, sem um explorando o outro, ou seja, tudo é comum, tá? Os bens e a vida. Mas aquilo que eu falei, eu vou abordar melhor essas ideias lá na frente. Agora é só para você entender que essas ideias elas davam base teórica, né, estavam na cabeça dos operários, estavam motivando eles a lutarem contra a burguesia, para poder mudar a situação de exploração e de miséria que eles viviam ali. Beleza? Ficou claro? Eu vou parar por aqui, porque essa aula já deve ter dado umas 2 horas já, é brincadeirinha, tá? Mas aí a gente continua explorando esse assunto aí nas próximas aulas. Beleza? Então, um abraço, galera, foi um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Dá um like aí, compartilha o nosso vídeo e vamos chimarrão. Um abraço, galera. Fui.